Somando a área de todas as ilhas, as Molucas são menores do que o território continental europeu de Portugal, 74 mil quilômetros quadrados. Mas já nos primeiros tempos de presença portuguesa no Índico, Afonso de Albuquerque pensa em mandar uma expedição a conhecer e explorar as Molucas, pois sabia que dali vinham a noz moscada e o cravo da Índia, o cravinho, extremamente valorizados no mercado europeu como especiarias. Antônio de Abreu, o madeirense ferido na conquista de Malaca em 1511, no ano seguinte se voluntaria para ser o comandante da expedição. Ele chega à ilha de Ambon, onde os portugueses estabeleceriam a cidade de Amboína, o mais duradouro estabelecimento português nas Molucas. Com ele viaja Francisco Serrão. No caminho, ele parara em Java e arrumara uma esposa local, uma javanesa. É com ela que Serrão acaba na ilha de Ternate, a maior produtora de cravo da Índia, de cravinho, e se torna conselheiro do sultão local. Ele nunca mais sairia das Molucas, vivendo ali até 1522. Graças à amizade conquistada ao sultão, ele abre a ilha de Ternate ao comércio com os portugueses. Os povos nativos das Molucas são muitos e diversos entre si. A maior parte tem origem austronésia, ou seja, de povos originários do que hoje é o sul da China. Os austronésios também povoaram Madagascar, a maior parte das ilhas da atual Indonésia e a atual Nova Zelândia, além da Polinésia. Eles seguiam tradições e fé local. Pouco antes da chegada dos portugueses, os primeiros europeus a aparecer nas Molucas, alguns chefes locais foram convertidos ao Islã a partir da ação de comerciantes da ilha de Sumatra. Foi a partir do norte da ilha de Sumatra, convertida por árabes, que o islamismo começou a se espalhar pelas ilhas que hoje formam o país Indonésia, incluindo as Molucas. A presença islâmica é mais forte nas ilhas de Tidore e Ternate, vizinhas. Em Ambon, a presença islâmica é muito menor, o que vai facilitar a presença dos portugueses. Os portugueses que frequentavam as Molucas, por ser um lugar muito distante e visto como muito selvagem e uma viagem longa e perigosa, eram a raspa do tacho da presença lusa no Índico, degredados por crimes violentos, aventureiros, gente muito bruta no geral. Isso dificultou a relação com as populações locais, mas, principalmente em Ambon, a presença de missionários católicos iria ajudar a acalmar as coisas. Também a tendência dos portugueses a se casarem com mulheres locais, formando famílias. Até nossos dias, a presença de elementos luso-asiáticos em Ternate e principalmente em Amboína, que é a principal cidade de Ambon. As Molucas apresentam um dos maiores percentuais de população cristã na Indonésia, um país majoritariamente muçulmano. Isso não seria obra apenas de portugueses, mas de outros europeus que vieram depois. Quem também estava interessado nas Molucas eram os espanhóis. O imperador Carlos V, rei Carlos I da Espanha, alegava que pelo contrameridiano de Tordesilhas, as Molucas pertenceriam à Espanha. Cartógrafos espanhóis e portugueses se encontraram para dirimir a questão, mas não chegaram a uma conclusão. A solução foi João III pagar 350 mil ducados de ouro a Carlos V, assinando o Tratado de Saragoça, de 1529, que dava as Molucas a Portugal. Já no século XVII, se saberá que o cálculo dos espanhóis estava errado. Portugal não teria que pagar nada por Tordesilhas, pois as Molucas estavam dentro da área portuguesa. Mas era tarde. É nesse século XVII que a presença portuguesa deixa de existir nas Molucas. A relação com o sultão de Ternate tem altos e baixos desde o início. O chefe local chega a aceitar o avassalamento em relação ao rei de Portugal, mas em 1575 isso muda. O forte construído pelos portugueses é atacado e eles são obrigados a deixar a ilha, se instalando em Tidore, a ilha ao lado, em que Sancho de Vasconcelos, um hábil capitão português instalado em Amboína, vai construir em 1578 o Forte dos Reis Magos. As minúsculas Ilhas Banda, ao sul de Ambon, eram as únicas produtoras de noz moscada. Só ali havia moscadeiras. E apenas no final do século XVIII, contrabandistas franceses
passarão por ali e tirarão sementes da moscadeira para plantar em outros lugares, o que tornará a noz moscada barata. Na época que Portugal chegou, a noz moscada era tão cara, porque tão rara, que meio quilo chegava a comprar 7 bois na Europa. Os bandaneses, cientes da riqueza que tinham, pois já vendiam para árabes, chineses, malaios, javaneses, não permitiram que os portugueses instalassem uma fortificação ali, que criassem raízes. Eles não eram contra o comércio e aceitavam como pagamento outras mercadorias. Não exigiam metais preciosos, ouro e prata, a única moeda aceita na China e na Índia, por exemplo. Era um comércio extremamente vantajoso para Portugal, pois os lucros eram extraordinários, mas nada de se estabelecer. Com a chegada dos holandeses do século XVI para o XVII, os bandanenses mantêm a postura e impedem os holandeses de se instalar ali. O resultado acaba sendo um massacre da população local pelos holandeses, que usavam métodos muito mais brutais que os portugueses. Em 1602, o capitão André Furtado de Mendonça é mandado para as Molucas para dar combate aos holandeses. Ele não encontra os holandeses, mas sofre resistências locais, especialmente em Ternate. Ele pede socorro a Manila, nas Filipinas. Era um tempo de União Ibérica, e os espanhóis logo chegam para auxiliar a força portuguesa. São eles que ainda manterão a presença ibérica nas Molucas, até 1663, quando abandonam as Molucas a partir de um cálculo de custo-benefício. Julgam que os custos de manter a presença espanhola permanente ali não são cobertos pelos lucros, pelas receitas. E assim termina a presença ibérica nas Molucas, 150 anos após a iniciativa dos portugueses. Portugal ainda marcaria presença nas proximidades, nas ilhas de Flores e de Timor, mas isso é assunto para o próximo vídeo dessa série. Os holandeses tiraram os portugueses de Amboina em 1605. Muitos portugueses, os chamados casados, e também comerciantes que continuaram frequentando essas ilhas, se mantiveram por ali, mas o Estado português não mais marcou presença nas Molucas.